Segue-se o espaço onde vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Começamos pelo atletismo e com a prestação excelente de Portugal no 6º Campeonato da Europa de pista coberta de deficientes intelectuais. De facto, a participação de Portugal neste campeonato, eu não diria que foi uma surpresa, mas acho que de facto é capaz de ter ultrapassado as melhores expectativas. Nós estamos a falar de uma delegação que tinha 14 atletas e o saldo em termos de resultados foram 23 medalhas e, portanto, 8 medalhas de ouro, 10 de prata e 5 de bronze, o que eu acho que, de facto, na minha perspectiva pessoal, julgo que ultrapassaria as melhores expectativas que, eventualmente, Portugal poderia ter. Eu julgo que, a nível destas modalidades, nomeadamente da deficiência intelectual, Portugal já esteve muito bem representado, ou tem vindo a estar nos palcos internacionais, e eu julgo que estes resultados acabam por ser também um incentivo, uma experiência de participação internacional, mas acaba, sobretudo, eu já referi isto aqui várias vezes, a forma como estes atletas se entregam a este tipo de objetivos, na minha modesta opinião, ainda tem muito maior valor do que provavelmente nos atletas de alta competição. Nós estamos a falar de atletas que se suplantam também nas suas próprias limitações. E, portanto, isto também é uma forma de integração destas pessoas com deficiência no todo nacional e, portanto, faz muito mais sentido haver este tipo de representação, que eu acho que é muito mais valorizado quando se fala em termos sociais na integração das pessoas. Cada vez mais penso que esta valorização é muito importante. Eu, dos resultados propriamente ditos, gostaria de fazer 2 destaques, nós depois podemos falar, mas 2 destaques. O Lénion Cunha, que tem 6 medalhas, 4 de ouro e 2 de prata, porque estamos a falar naturalmente em várias modalidades, ou em várias variantes do atletismo, e o Gracelino Barbosa, que tem 3 medalhas de ouro. Portanto, são 2 destaques individuais que eu penso que são importantes de reter. Lénion Cunha, que já tinha conquistado uma medalha de bronze no salto em comprimento nos Jogos Paralímpicos de Londres. Sim, eu julgo que o Lénion Cunha tem vindo a dar continuidade a resultados excelentes. Ele desta vez foi também medalha de ouro no pentatlo e, portanto, julgo que é um dos resultados. São tantos resultados que, efetivamente, será difícil destacar, mas o Lénion Cunha, julgo que também no salto em comprimento fez uma excelente marca. Por exemplo, foi recorde nacional, porque integrou a equipa dos 4x400, foi recorde nacional e foi um excelente resultado para a estafeta feminina. Também aqui referir, porque também não se disse, mas o Lénion Cunha teve o primeiro lugar no pentatlo e o segundo foi o Tiago Duarte, portanto Portugal até teve o primeiro e a segunda classificação. E depois acaba por explicar um bocadinho a forma como Portugal esteve nestes campeonatos, porque ganhou coletivamente, quer em femininos, quer em masculinos. Aliás, a vitória nos masculinos é folgadíssima, com 183 pontos, muito à frente da França e da Ucrânia, que tiveram respectivamente 75 e 72 pontos. Penso que, apesar de tudo, mesmo nos femininos, acabou por ser uma vitória excelente, porque acabou por ser uma vitória um bocadinho mais curta, mas tiveram cerca de 30 pontos sobre a Polónia, tiveram 82 pontos, e também a Ucrânia, que foi a terceira, com 51 pontos. Portanto, Portugal... Penso que seja importante referir que Lénion Cunha foi também eleito o melhor atleta da Europa. Sim, essa é o outro destaque dos campeonatos, de acordo, aliás, com estes resultados que ele acabou por ter, com 4 medalhas de ouro e 2 de prata, acabou naturalmente por ser uma sequência lógica, depois premiar em termos individuais o melhor atleta do campeonato ter sido um português. Eu fui acompanhando a conquista destas medalhas do Lénion Cunha no Facebook dele. Ele foi colocando vários posts acerca destas medalhas que foi conquistando e estava incrédulo com o que lhe estava a acontecer, principalmente depois de uma semana que tinha sido bastante difícil com um problema de saúde que o tinha impedido de treinar. Eu acredito que sim, mas eu acho que o Lénion Cunha deve ser daqueles atletas, portanto, de deficiência intelectual, que tem mantido uma regularidade maior, portanto, desde a década, pelo menos, não vamos mais atrás, mas pelo menos desde a primeira década deste século, portanto, a partir do ano 2000, penso que se tem ouvido referências muito elogiosas, e ele acaba por ser distinguido, e é um atleta com bastantes qualidades do ponto de vista da sua persistência,
da sua prestação desportiva e tem sido alvo das mais variadas homenagens nos últimos tempos, e eu penso que isso também lhe confere, porque os grandes atletas também se veem por aí, lhe confere ainda maior dimensão, porque ele não se deixa deslumbrar pelos resultados que tem tido, de grande valia em termos internacionais, não se deslumbra também com as homenagens e acaba sempre por surpreender e estar sempre muito mais motivado para os novos desafios que enfrenta. Sem dúvida, e quem surpreendeu este fim de semana foi também o Vitória de Guimarães, no basquetebol, que fez história ao vencer a final da Taça de Portugal frente ao Benfica. Sim, aliás, isto do fim de semana desportivo deve ser a maior surpresa. Eu julgo que o Benfica, nesta modalidade, inclusivamente, julgo que tem a hegemonia nacional, tem a melhor equipa, tem os melhores valores em termos individuais, e de facto a vitória nem sequer é uma vitória que se possa dizer que possa sofrer contestação. Foi uma vitória muito esclarecedora, um resultado de quase 20 pontos, e portanto, inclusivamente o Guimarães atingiu os 100 pontos, e eu julgo que de facto o Benfica obviamente só tinha, como aliás aconteceu, o Carlos Lisboa no final explica esta diferença para dizer que houve uma percentagem de lançamentos dos 2 e 3 pontos do Vitória de Guimarães que teve uma maior eficácia, uma grande eficácia de lançamento, e portanto acredita que também acabou em termos defensivos o Benfica por não estar no seu melhor e ter em termos defensivos ter estado muito aquém daquilo que poderia ter feito. E na verdade há aqui uma coisa que é importante ressalvar, é que o Benfica, apesar de ser de facto uma equipa à parte no universo nacional do basquetebol, está há cerca de 16 anos sem conquistar a Taça de Portugal, sendo um recordista, porque de facto o Benfica é o que tem o maior número de troféus, que são 18 vitórias. Apesar deste ranking, na verdade o Benfica, apesar desta hegemonia toda, não consegue efetivamente ganhar a Taça de Portugal desde 96. Eu penso que o Guimarães que tem que estar de parabéns, porque a seguir, por exemplo, um grande clube como o Benfica, como o Sporting e Futebol Clube do Porto, que até são grandes, mas que vão acabando com algumas secções, ou são intermitentes, como é o caso do basquete no Futebol Clube do Porto, ou o hóquei em patins no Sporting, o Guimarães tem vindo a crescer do ponto de vista da sua dimensão clubística, a ter um certo ecletismo, e quer, por exemplo, no voleibol, quer no basquetebol, tem de facto tido resultados muito interessantes, que efetivamente vão para além daquilo que possa ser o futebol. E, portanto, o Guimarães aqui acaba por ser o corolário lógico, eu diria, do trabalho esforçado que eventualmente uma equipa como o Guimarães tem feito. Aliás, o treinador de Guimarães também dizia que efetivamente ganhar ao Benfica desta maneira, e ganhar uma equipa como a Benfica, que ainda teria mais valor em termos daquilo que podia ser a conquista deste troféu. Aliás, isto são declarações elucidativas de quem foi surpreendido, inclusivamente, pela prestação da própria equipa. Apesar de ser um marco histórico no palmarés do Vitória de Guimarães, esta foi a segunda vez que esta equipa conquistou esta Taça de Portugal de basquetebol. É verdade, mas eu não retira este mérito que eu referi, porque o Benfica, de facto, como disse, é uma equipa à parte. Aliás, eu queria fazer aqui também uma referência. O Benfica eliminou nas meias finais o Sampaense, e o Guimarães já tinha o mérito de ter eliminado a Ovarense. Está uns furos muito largos abaixo daquilo que tem sido a equipa, ou que foi uma equipa que esteve no universo do basquetebol nacional, uma das melhores equipas, mas na verdade o Guimarães também teve esse mérito. Portanto, esta vitória sobre o Benfica é o corolário de um percurso nesta competição extremamente interessante. O Guimarães já agora ganhou nas meias finais ao Ovarense por 73-71, o que demonstra que esta vitória sobre o Benfica é de facto um marco histórico para o Guimarães. Aqui eu acho que fica a ganhar a modalidade, e acho que de facto o basquetebol nacional acaba por, com estes resultados mais surpreendentes, demonstrar que nem sempre os melhores no fim ganham o jogo. Cancelo, obrigada por este comentário ao fim de semana desportivo. Até à próxima segunda-feira.